20 quilômetros daqui de Recife, é uma dificuldade maior, porque no Nordeste, o que aparentemente apresenta é que no Nordeste não tem mais indígena. Eu, com 13 anos, me sentia uma pessoa nas escolas do Branco diferenciada, como uma pessoa que não fosse gente e que não tivesse nenhum direito de aprender, de sentar no banco de uma escola na cidade. E que o SPI oferecia uma escola nas comunidades indígenas, mas ela não definia o nível de escolaridade das crianças. Eu, persistindo à busca do meu nível de escolaridade, pedi a meus pais para que eu fosse estudar no meio dos brancos, para que eu pudesse saber realmente quem eu era. Antes de mim, na aldeia, foram várias pessoas estudar a língua Funiô, estudar os índios Funiô, conhecer, para que pudesse fazer uma tese de mestrados, etc. E que alguém escreveu uma língua Iatê pelos informantes velhos na comunidade que também não sabiam falar a língua. E que eles escreveram a maneira deles. Eu, com 9 anos, na escola do Branco, comecei a me sentir diferente e que eles também não me consideravam gente. Pessoas que tivessem o merecimento de estudar. E eu persisti e fiquei estudando junto com os brancos. Eu fazendo a primeira série, mas eu já sabia ler, escrever, contar, etc. E daí me despertou uma ideia de buscar conhecimento na própria comunidade. Que o que eu lia nos livros das escolas do Branco não correspondia aos mesmos conhecimentos que eu atingia com o povo da comunidade. Os anciãos começavam a me falar coisas muito interessantes e que a língua nessa época só era falada e não escrita. E nos livros onde eu estudava, eu não encontrava nada que falasse sobre índio. E os Funiô, eles estavam realmente completos com a sua cultura, com a sua língua. Inclusive, posso dizer que a minha primeira língua foi a língua Iatê. Eu falava mais a língua Iatê, não tinha tanto conhecimento na língua portuguesa. Apesar de que na aldeia tinha uma escola para alfabetizar o índio, mas não ensinava, não tinha nenhuma noção do que realmente a língua representava para nós indígenas. Para mim, na minha concepção, essa ideia era de que a gente teria que perder a nossa identidade para que a gente pudesse ter um espaço na sociedade dos não índios. Mas isso foi muito bom, porque quando eu cheguei na escola do Branco, o branco, quando não me considerava índia, gente, aliás, não me considerava gente, eu tinha uma habilidade bem maior em aprender a língua portuguesa e também já estava alfabetizada, tanto na minha língua como na língua do Branco. E aí eu comecei enfrentando grandes dificuldades em fazer pergunta aos professores e no mesmo momento eu levava a vaia de que eu não podia estar ali porque eu não era gente, porque eu comia cobra, porque eu comia gente, porque eu comia isso, etc. Isso foi enfrentado eu mais ou menos com 9 anos. E dentro desses 9 anos eu persisti em querer saber o nível da minha escolaridade para que eu pudesse cada vez mais aprender alguma coisa com meus velhos, com os velhos da comunidade. Persisti. Minha irmã, mais velha do que eu, abriu
e não quis mais estudar com branco, e ainda ela tem na cabeça que ela não quer nada de aprendizado com o homem branco. Mas eu, intuitivamente e talvez baseada com a cultura do meu povo, eu achava que eu tinha alguma coisa para ensinar e tinha muito para aprender. E assim eu cada vez mais comecei a aprender coisas com o branco, as decências, as capacidades que o branco tinha, e que aquilo que eu aprendi com os brancos fez eu descobrir o que era que o índio tinha de grandes valores. E aí eu fiquei segurando as duas coisas, até então eu saber que eu teria sido designada pelos anciões da comunidade em segurar a minha língua. Quando eu saí de Águas Belas, da minha tribo, para trabalhar, para estudar fora no Colégio Santa Sofia, eu senti também os mesmos preconceitos, mas eu não abria de mão para que eu pudesse fazer um trabalho sobre a minha comunidade. E que tinha até aí descoberto que a aldeia, os brancos, tinha perdido muito em não ter aprendido com a gente. Se eles tivessem aprendido com a gente poderia ter uma sociedade muito mais digna, muito melhor, com mais senso humano. Porque quando eu aprendi com os índios, eu aprendi a respeitar a diversidade de cada povo e de cada nação. Então, quando eu, em 77, eu terminei o magistério no Santa Sofia e fui trabalhar em Chucuru, em pesqueira, contratada pela FUNAI. E dali eu comecei a rever outras comunidades que existiam em Pernambuco e tinha visto que os índios de Pernambuco tinham perdido completamente a sua identidade. Eles sabiam só das histórias deles. Ao longo do tempo, alguns velhos contavam uma história, enquanto que na minha comunidade estava tudo vivo. Estava tudo vivo, estava um tempo justamente de aproveitar e de fazer alguma coisa para que aquela nação não se perdesse. Eu não sei se vocês vão ter paciência de ouvir um resumo do que eu vou falar, dos trabalhos que eu desenvolvi. Então, quando eu cheguei nas comunidades, que eu comecei a ver a perda da cultura, o desconhecimento da sua identidade, eu comecei a fazer um trabalho com os professores que estavam lá, para que eles incentivassem os alunos, os professores, para resgatar a história verdadeira, inclusive a área geográfica, o que os velhos da comunidade sabiam contar sobre aquele grupo que estavam espalhados nas serras, na Serra do Urubá, na Serra de São José, etc. E eu, como professora, com 19 anos, já tinha saído com uma base muito boa da minha comunidade, porque eu tinha confessado só professor, só velhos, anciãos, que estavam lamentando o medo de perder o idioma, e que alguns deles me consagraram para que eu pudesse fazer a defesa do povo funiô em relação à identidade, principalmente a língua, que é o elo que liga o ponto sagrado do povo funiô. Isso aí eu tomei como missão e comecei a fazer um trabalho verdadeiro. Estudava em outras comunidades, procurava fazer um trabalho nas outras comunidades, mas no fim de semana eu me sentia obrigatoriamente em voltar à minha tribo para conscientizar os jovens, conscientizar as professoras, para que a gente pudesse fazer um trabalho, um sistema de adotar
um ensino regulamentar determinado pela Secretaria de Educação, mas que havia uma necessidade muito grande de formar professores para o ensino da língua Iatê. Então, a partir daí, eu comecei a me sentir obrigada a fazer um trabalho da língua Funiô na minha tribo. Ensinava nas comunidades indígenas, fazia o trabalho de antropologia nas outras comunidades, para eu saber a que ponto eles estavam, e voltava correndo para a minha tribo no final de semana, para que eu pudesse adotar o ensino da língua da minha forma. E depois eu comecei a fazer um projeto, lançando projetos para fundar uma escola, porque a civilização estava entrando muito, a televisão, a ligação, os índios indo para a escola do branco mesmo, sofrendo a discriminação, e que eles, além de já terem vergonha de falar Iatê no meio da comunidade branca, porque eles levavam vaia, e eu fui fazendo um trabalho de conscientização com os jovens, para que eles não se envergonhassem de falar a língua dele, dizendo para ele que nós podíamos ser qualquer coisa que o branco era, sem perder a nossa identidade. Foi uma coisa que eu fortaleci meu povo em dizer: nós podemos ser qualquer coisa que o branco é, sem deixar de ser, na verdade, ser um povo funil. E que a partir daí nós vamos começar a fazer um trabalho. Eu queria agradecer ao convite de estar aqui e poder fazer esse pronunciamento, e pedir também às pessoas mais conscientes que possa ajudar não só a minha comunidade, como a comunidade de Pernambuco, a fazer um trabalho mais sério, porque hoje se fala de educação indígena, mas essa educação indígena, ela está entre aspas, ela não está sendo realmente um trabalho que realmente tenha futuro para as comunidades indígenas. E assim eu fui a professora que iniciei, sou a professora que estou enfrentando, e vou terminar todos os trabalhos entre trancos e barrancos, mesmo sem ser compreendida, mas eu quero fazer um trabalho que engrandeça, que segure a identidade Funiô, para que a gente possa apresentar no Nordeste a verdadeira história do povo brasileiro.